Bem-vindo de volta. Hoje eu vou falar sobre o livro O Estrangeiro, de Albert Camus. Se você não leu o livro, por favor, não veja esse vídeo. Bom, eu li o livro El Extranjero, em espanhol. Dizem que se perde muito a essência de um livro quando se traduz para outro idioma. É como ler Machado de Assis em russo, em inglês. Sempre vai perder a essência do livro, mas é o que temos, né? É um livro curto, de poucas páginas. O meu tem 150 páginas, mais ou menos. E, pelo que eu li, Camus escreveu em 2 meses, mais ou menos. E é um livro com um teor filosófico, psicológico imenso, que me deixou bastante intrigada desde o começo. E eu acho que acontece com todo mundo. Ele começa assim: hoje mamãe morreu. Olha que frase forte, né? Uma frase que, nossa, chega a dói na alma, né? Mas vamos ver o que vem por aí. E esse primeiro capítulo, justamente, ele já começa com essa frase e ainda diz, não sei se foi ontem ou se foi hoje, porque ela está no asilo, ele recebe um telegrama. E com isso, todo esse capítulo é falando desse velório, que ele vai até aí, é bem distante de onde ele mora, ele vai no asilo. E começa já a, a se perceber o comportamento de Meursault, creio que se pronuncia assim. Se vocês sabem, escrevam aí nos comentários como se pronuncia. Então, Meursault vai para esse velório e já percebemos um comportamento intrigante, assim, ele não derrama uma lágrima, ele não tem não tem nenhuma sensibilidade aparente. Ele é uma pessoa de poucas palavras e que se estressa muito fácil assim com o ambiente, se sente observado porque vai os amigos da sua mãe, tem uma amiga dela que chora copiosamente, e ele está lá como que contando os minutos para ir embora. E ele só fala no outro dia, quando está no cortejo para ir para o enterro, ele fala do clima, do ar, do sol. Porque o sol, vocês vão ver, quando vocês lerem o livro, é como um personagem coadjuvante. Eu vi assim, o sol está em todos os momentos para ele. Então, todo esse capítulo é assim, até que ele volta para sua casa. Ele não chora, ele não demonstra absolutamente nada. Ele nem quer ver a mãe no caixão. É bem duro e enigmático, né? Vamos ver o que vem por aí. E vem mais coisas. O segundo capítulo é ele desfrutando toda a sua vida. Ou seja, ele chega, já vai para um balneário, encontra uma amiga que desfruta todo dia entre beijos e abraços e mergulho. E eu percebi que em cada capítulo dessa primeira parte, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, sempre ele é voltado à sua vida, mas sempre tem uma frase da mãe dele, um pensamento, algo que sempre vão tocar no nome, na figura materna. Nesse caso, é quando ele está indo embora, ele está se vestindo, ele bota uma gravata preta. E isso representa luto. Então, Maria, que está com ele, faz assim. Quer dizer, ela nem faz. Quando ela olha, ele já diz, sim, minha mãe morreu. E ela não pergunta mais nada, e mesmo assim ele de tarde vai ao cinema. Ele desfruta do cinema, e é uma comédia o cinema, o filme. E de noite ele fica no terraço observando os vizinhos, passeando, os jovens, ele fica detalhando tudo isso, essa atmosfera de estou vivendo a vida e parece que não aconteceu nada. Bom, e aí segue. O terceiro capítulo já é ele voltando ao trabalho, ele se encontra com alguns vizinhos, né, no corredor do prédio. Tem um vizinho que ele fala que é bem
como se chama, ranzinza, e fica falando sobre o cachorro, encontra outro vizinho, que é cafetão, e ele tem amizade com esse vizinho que é mal falado, vai jantar na casa desse vizinho, ou seja, tudo para ele é um tanto faz. Vocês vão ver muito isso no livro. Dá no mesmo, não tem importância. Ou seja, é uma pessoa que parece que não tem sangue nas veias. É uma pessoa meio não, totalmente é, sem emoções, sabe? É, tudo é. Tá tudo ok para mim. E assim segue a vida. Então, ele vai para a casa desse vizinho que pede para ele escrever uma carta, e essa carta ele está sabendo que é uma armadilha para a ex-namorada desse vizinho, que pensa que está sendo traída. Ele sabe que essa armadilha ele vai bater na moça para se vingar, vai humilhá-la, tudo. Mesmo assim, ele faz essa carta. E o amigo nessa hora diz: você é meu amigo, você é meu camarada, e ele faz: sim, eu também sou. Ou seja, ele não se entusiasma com nada. E nesse capítulo é quando o vizinho diz: tá bom, quando ele vai para casa, eu tô vendo que você tá bem abatida. Ele percebe que ele sabe que a mãe morreu, ele liga isso ao: não, você tem que descansar realmente. É nessa parte que, que tem o momento que fala da mãe dele, porque sempre tem algum detalhe. Então, no quarto capítulo, vamos ver, bem detalhista, eu fiz muitas anotações. É para vocês verem, um livro pequeno, mas com tanta coisa, com ensinamentos, com frases filosóficas. Então, a quarta parte é quando ele volta a trabalhar, sai com o amigo Manuel. Maria pergunta se ele ama, e mais uma vez ele diz: tem importância isso? E ele diz que não. E ela como que fica decepcionada, mas tudo bem, continua a relação. Tem o fato desse vizinho ranzinza perder o cachorro. E é tudo isso, esse capítulo. E nesse capítulo ele diz, no momento: não sei por que pensei em mamãe. Ou seja, sempre tem esse detalhe, algo, por mais que não fale, que desfrute a vida, que não sofra, que não chore, sempre tem aquele detalhezinho que vai aparecer falando da mãe dele. O quinto é quando ele vai para uma praia com o vizinho dele, o Raimundo, que ele também foi testemunha do que aconteceu, que foi uma confusão quando aconteceu essa armadilha com a ex-namorada do vizinho. Ele foi ser testemunha também, sem problema nenhum. Disse: o que eu digo? Ele: diga apenas que ela me enganou. Ele: ok. E segue a vida, tudo para ele segue o fluxo. Ele não questiona nada, ele apenas faz, ele tá aí. Então, quando ele tá nesse passeio, que o vizinho dele já tinha dito que, por ter acontecido tudo isso, dele ter batido, se vingado dessa moça, o irmão dela com outros árabes querem se vingar, e está sendo seguido, ele avisa tudo. E nessa praia que ele vai para a praia na casa de um amigo de Raimundo, que é casado, tudo. Aí eles vão passear na praia, ele leva Maria. Então, os homens vão passear e encontram os árabes, que já tinham seguido ele no caminho. Já tinham visto que eles estavam aí, mas subiram o ônibus, foram para a praia, perderam de vista. Mas quando chegam na praia, estão aí. Então, quando eles chegam aí, vai ter o confronto. Nisso, Raimundo, no momento, cortado com uma faca pelo árabe, tudo, brigam, vão para casa, entre curativos e tudo. O Messor volta sozinho para a praia e começa a falar do sol, como já falei, que está incandescente, que o ar está pesado, e fala do mar. Encontra esse árabe de novo, porque nessa confusão ele agarra
o revólver de Raimundo, porque ele disse, não, você vai se precipitar, me dê esse revólver, quando ele queria voltar. E não volta, mas ele já agarrou o revólver. E Raimundo volta para casa e quem vai para a praia sozinho é Messô. Então Messô, quando se encontra com o árabe, fica aquela coisa, sabe, quase poética, falando do tempo, da luz, porque o árabe vê e chega um momento que quando Messô tira o revólver, ele agarra a faca, ele fala do brilho da faca, sobre o tempo, tudo isso, numa atmosfera bem densa, poética, sobre o momento. Então ele não pensa, chega um momento que ele atira. E tem uma frase bem interessante, que é nesse final aqui. Quando ele atira, ele passa um tempo para depois dar mais outros 4 tiros. Mas ele diz assim, quando ele atira, ele diz assim, compreendi que havia destruído o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia em que havia sido feliz. Olha que forte. E depois ele dá mais 4 tiros. E ele diz, essa frase para mim, ele disse, era como 4 breves golpes que dava na porta da desgraça. Ou seja, ele matou o árabe, ou seja, se envolveu em algo que não era seu assunto, não era nada, mas ele atirou e aí ele disse, 4 golpes que dava na porta da desgraça. E aí, a segunda parte, faltei dizer que nesse capítulo, veja só como vem o sol de novo. Ele diz, era o mesmo sol do dia em que havia enterrado a mamãe. Pronto, a segunda parte é sobre... Ele já está preso, né? Foi preso. E ele é sobre só a sua prisão, o interrogatório, a sentença. É algo bem denso. E sabe... O que mais chama atenção é que tanto o promotor que acusa e o advogado de defesa falam mais do comportamento dele, que vão investigar sua vida privada, mais do comportamento de como ele era em relação à sua mãe, porque tinha colocado no asilo, soube que não tinha chorado, que era um homem frio, porque foram as testemunhas para ir, foram o porteiro, o diretor do asilo e tudo... chegava nessas características emocionais. Então, chega um momento que dizem, estamos julgando um homem pelo enterro de uma mãe ou pelo um crime? Aí o promotor diz, sim, eu estou julgando um homem que enterrou sua mãe com um coração de criminoso. Diz assim. Então, é sobre esse fator psicológico que vai se desenrolando o livro, bem forte, e tem muita filosofia, muito questionamento quando ele está na prisão. Não vou dizer como é o finalzinho do filme, do livro, mas é isso. Essa segunda parte é bem densa e sobre o julgamento, sobre a audiência, sobre a cadeia, sobre pensamentos. No começo achei bem interessante que ele pensa como um homem livre ainda. Pela falta de costume, é quando a gente também perde um ente querido, a gente ainda não fala no passado, essa pessoa ainda está no presente, né? Então é isso, tem muita coisa sobre esse livro. E eu vi uma frase de Albert Camus, falando do seu próprio livro, que diz assim, em nossa sociedade, qualquer homem que não chore no funeral de sua mãe corre o risco de ser condenado à morte. Olhe, é forte e parece um resumo, desse grande livro. E espero que vocês leiam, se vocês não leram, e às vezes é bom também uma releitura. Obrigada por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.